Fala, meus queridos, boa tarde, boa noite, tudo bom com vocês? Estamos nós aqui, graças a Deus, do Criatório Tambi. Estamos nós aqui com a graça do Senhor, terminando de higienizar os ovos aqui, para embalar, para levar para as entregas. Isso é muito bom, a graça de Deus, nosso soberano. Se você quer ter sucesso na sua vida, deixa Deus ser Deus na sua vida. Independente se nós deixamos ou não, Ele é Deus. Mas Ele só é Deus na minha vida, se assim eu o quiser. Lembra do livre-arbítrio? Então, é isso aí que eu estou falando. Amém? Deus abençoe desde já o início desse vídeo. Antes que eu esqueça, lembrando, já curte, comenta e compartilha, beleza? Estamos nós aqui de novo, com mais um vídeo. No último vídeo eu falei sobre o que seria a raça de galinha caipira, se existe, se não existe. Se de repente que vai ver esse vídeo pela primeira vez no meu canal, no YouTube, Criatório Tambi, você vai lá, busca o vídeo anterior a esse, tá bom? Que tá lá explicado. Existe raça de galinha caipira, como é que funciona isso. Vem lá o outro vídeo, aproveita, deixa o like lá também, tá bom? E você que tá aí a primeira vez também, se inscreva, você vai ajudar muito o nosso canal. Tá bom? É um canal onde eu criei exatamente para isso, para poder estar ajudando, tá bom? Aonde aqui nesse canal eu vou contar um pouco da minha experiência na prática, entendeu? E também, no caso, mostrar a realidade do que é criar galinha, tá bom? Criar galinha não é somente chegar e botar ela no quintal e jogar milho e pronto. Não é isso não. Beleza? Criar galinha, na verdade, tá? Se for só para um hobby, beleza. E essa parte também falei no outro vídeo. Então, se caso você estiver pensando em chegar e criar galinha para o comércio, algo do tipo assim, eu te aconselho em chegar e buscar a primeira coisa, o conhecimento. Falei um pouco sobre isso no último vídeo, tá? Bem pouco. Então, na verdade, por exemplo, sem o conhecimento, a gente não chega em lugar nenhum. É um pouco da produção de hoje. Um pouco não, é a produção de hoje. Tá bom? Por enquanto tem 2, 3 cartelas e meia. Entendeu? Tem 3 cartelas e meia. Vamos lá pra frente. O telefone vai ficar meio pra lá e pra cá, porque eu tô segurando e mostrando e falando com vocês ao mesmo tempo. E então assim, o conhecimento é o início de tudo, tá bom? Você sem conhecimento, sem saber, eu não aconselho você a entrar nesse ramo, tá bom? Eu não te aconselho a entrar nesse ramo, literalmente, porque em qualquer ramo, na verdade, né? Se você entrar e não tiver um conhecimento, você acaba se atrapalhando. Então é aonde eu vou chegar com você e falar. Exatamente por isso. Como eu não tive um conhecimento adequado para começar a minha ação, por mais pequena que seja, tá de bichinha. Esse é o segundo lote. Vai fazer um mês ainda. Tá beleza? Você pode ver aquelas duas ali que é um pouquinho da dói. Mas estão se recuperando já, graças a Deus. Entendeu? Então, o conhecimento é a chave de tudo. Então vamos lá. Por que o conhecimento? Por exemplo, você vai comprar um lote de galinha. E se você não tiver, por exemplo, conhecimento da raça, do manejo, dos medicamentos, da programação de luz, a gente se atrapalha tudo. Vamos pegar a galinha. Vou dar um exemplo. Uma vez, quando eu cheguei aqui no local onde eu moro, um local chamado de Tambi, em Itaboraí, para quem não conhece, Rio de Janeiro. Eu comprei um lote, se eu não me engano, de 50 pintinhos. Botei numa gaiola quadrada, que eu fiz no viveiro. E, infelizmente eu comprei e não durou nem um mês. Foi morrendo, um atrás do outro por casa. Por quê? Eu botei tudo no local, sem lâmpada. Isso muito tempo atrás já. Sem lâmpada, sem cobertura, sem proteção.
É igual um recém-nascido. Você não pode pegar um recém-nascido e botar ele na rua, né? Você tem todo aquele cuidado, tem que ter a proteção. Por exemplo, vamos falar hoje sobre pintinho. As pintinhas, quando elas chegam, por exemplo. Primeira coisa que você tem que fazer. Por exemplo, Josimar, eu quero criar, mas eu não sei, por exemplo, aonde comprar, ou como comprar, ou qual raça comprar. Mas isso eu vou falar para outra hora. Se caso precisar, você entra em contato comigo. Eu sei aonde comprar. E se for o caso, a gente vê isso daí, tá beleza? Mas eu quero falar sobre, por exemplo, você vai comprar a chegada das pintinhas, tá bom? No seu primeiro dia. Para quem é iniciante, eu aconselho geralmente comprar, no caso, franguinhas. De preferência já com seus 3 meses de vida. Por que isso? Porque ela com 3 meses, ela já vem vacinada, dependendo da quantidade, já vem debicada, entendeu? Já vem com todas as vacinas prontas. É uma vacina preventiva, entendeu? É contra a vacina Newcastle, boba, um monte de raça, um monte de doenças que tem por aí de ave. Ela já vem para prevenir essas doenças e não ser contaminada pelo ar ou pelos outros animais, algo do tipo assim, tá bom? E isso não quer dizer que elas vão estar livres de pegar algum tipo de doença, porém é uma prevenção aonde vai se juntar o ambiente que elas estão, onde vai se juntar, por exemplo, a programação de luz, entendeu? Então assim, todas as vezes que você, vamos supor, vai comprar uma pintinha, vai comprar um lote de pintinha, seja a quantidade que for, o cuidado tem que ser o mesmo, tá bom? Chegou, a primeira coisa é um espaço, por exemplo. Ó, aqui eu botei aqui porque eu tô fazendo outro espaço para elas, tá bom? Os caras estão aqui. O outro lá espaço tô fazendo para elas ainda, tá bom? Como eu tive 2 lotes de 100, um já está no local lá e o outro eu tô preparando o local para essas aqui. Por enquanto tô pequenininha, dá para durar aí mais uma semana aí de boa, no máximo. Ou seja, você viu ali que tem uma lâmpada. A lâmpada para quê? É um aquecedor para elas, entendeu? O primeiro ponto para elas é isso aí. É um aquecedor. A lâmpada, por enquanto, devido às minhas condições financeiras, meu tempo, entendeu? É lâmpada. Mas existem aquecedores grandes, campanas. Existem lâmpadas apropriadas para ela. Por exemplo, existe uma lâmpada mais ou menos de uns 10 centímetros na roda dela assim, que aquece até, né, elas juntam assim, elas juntam num local só, até 50 pintinhas, entendeu? Então a pintinha chegou, as pintinhas chegaram, tem que ter no mínimo um local fechado, porém, por exemplo, um dia como hoje, um dia de sol, bonito demais, né? Então assim, tem que ter um local que seja refrigerado, fresco, arejado, tá bom? Que não seja um local úmido, um local frio, por quê? Elas são recém-nascidas, elas precisam ser aquecidas. Porém, não pode ficar no local quente demais, porque senão elas acabam morrendo de calor, o excesso da quentura. Então tem que ser um equilíbrio, tá bom? 30, se eu não estou enganado, 32, 35 ou 37 graus, se eu não estou enganado por aí. Tá? Isso eu trago informação depois. Mas, por exemplo, eu tenho aqui um lote, tinha um lote aqui de 100 pintinhas, morreu algumas. Então, como elas estão num ambiente pequeno, uma lâmpada resolveu aqui. Poderia ter chegado e botado 2, mas uma lâmpada resolveu. Por exemplo, quando você vai botar um lote desse de pintinhas num local fechado, elas vão te falar se está quente ou frio o local. Quando, por exemplo, uma das coisas que ela vai te falar é que elas estiverem piando muito, se elas precisam de alguma coisa. Geralmente é frio, fome ou sede. Quando elas estão com calor, por exemplo, elas se afastam da lâmpada. Quando elas estão com frio, elas vão para debaixo da lâmpada. Então elas vão te mostrar, ó, tô com muito calor. Desligue, por exemplo, desliguei a lâmpada. Por quê? Então não tá frio, mas também não tá quente. É um ambiente normal. Então tá bom para elas. Elas estão assim querendo, estão com piando bem, por quê? Elas acabaram de chegar ali, se acordaram, pularam e agora vão começar a comer. Elas estão se movimentando, entendeu? Então é mais por isso. Então assim, a pintinha chegou. O assunto de hoje é sobre as pintinhas, como quando elas chegam no primeiro dia. Chegou o chão delas, para elas ficar aqui, é a cama das pintinhas, que a gente chama de cama. Chegou, coloca ela no local. Quem tem acesso a aquelas negócios de madeira triturada, que eu esqueci o nome agora, bota areia, capim seco. Quem não tem acesso, no caso,
Eu boto aqui, por exemplo, areia, boto capim seco ou capim normal, depois eu tiro no máximo um dia ou dois, porque fica verde o capim, então acaba que as fezes dela grudando no capim fica ruim para ela, então tem que tirar o mais rápido possível, tá bom? O piso, o chão das galinhas tem que ser, pode ser cimentado, porém em cima do cimento, em cima do piso de cimento, tem que ser areia, tem que ser a serragem da madeira, tá bom? Ou capim seco, quem tem acesso à a casca de arroz, bota. Tem que ter algo seco, porque é para sugar a umidade das fezes. É para chegar e tornar um ambiente de bom, ficar arejado e de boa qualidade, chamado de ambiência, tá bom? A ambiência para a pintinha é um primordial para os primeiros dias dela. Principalmente se você tiver acesso a pintinha de um dia. Eu costumo geralmente comprar pintinha de um dia de vida, porque eu sei, conforme o meu cuidado, o meu manejo, a alimentação que eu estou dando para ela, o cuidado que eu estou tendo aqui, eu faço isso, eu prefiro assim. Mas quem está iniciando, eu aconselho literalmente comprar a franguinha depois de 3 meses. Elas não vão precisar de lâmpada, de medicamento, ela já vem debicada, depende de onde você comprar, entendeu? Então assim, se for pintinha, você tem que ter esses cuidados, tá bom? Fez esses cuidados. Dois lotes anteriores meu que eu comprei aqui, eu não perdi nenhuma pintinha, nenhuma. Por quê? Eu botei ela no local adequado, fechadinho, tudo direitinho, tudo certinho. Ou seja, preparei o ambiente para a chegada delas. Preparei, ela ficou legal. Ou seja, 2, 3 meses estavam prontas para começar a sair do local onde estavam. Aí, ou seja, então isso é um dos primordial. Pintinha com um dia, chegou, tem que ter aquele cuidado de recém-nascido, tem que chegar, ter todo o cuidado para elas se darem bem, para depois ela te dar o retorno do que elas receberam de todo o cuidado, tá bom? Então, o primeiro assunto foi sobre se existe ou não existe raça caipira. Segundo assunto, falando sobre pintinha, falando sobre a chegada dela, os primeiros dias e o cuidado, o ambiente para elas ficarem, tá bom? Ou seja, então por aqui esse assunto eu encerro por aqui. O cuidado com as pintinhas é um dos primeiros pontos que tem, é primordial para depois elas te dar o resultado que você espera. Então, nesse vídeo, você aprendeu que para a primeira chegada das pintinhas é cuidado, o cuidado. Isso faz parte do conhecimento, tá beleza? Então assim, vamos ficando por aqui no Criatório Tambi. Desde já eu te peço o teu like. Você que não é inscrito, se inscreva, beleza? Faça parte do nosso canal no Criatório Tambi, do Criatório Tambi no YouTube. E que o Senhor te abençoe. Perdoe pelas minhas falhas de repente não falar, trocar palavras, errar, falar palavras quebradas, algo do tipo. Eu não tenho muita intimidade com isso. Esse tempo que estou aqui, estou aprendendo assim, meter com a cara e a coragem, tá bom? Mas estou fazendo isso de todo o coração, não estou ganhando nada, muito pelo contrário, estou ganhando muito pelo contrário, estou ganhando você, tá bom? Você ganha conhecimento, é o que eu aprendi a fazer, criação de galinha e fazer isso tudo que eu gosto primeiramente. Segundo, logicamente, que me dá um retorno, tá bom? E é isso que eu quero que você se dê bem, tá bom? Que você caia para dentro e que Deus abençoe, firme e forte. Como eu sempre falo, faça a sua parte, que Deus já fez a dele. Então, deixa teu like, fica junto conosco, se inscreve, compartilha esse vídeo, comenta, faz alguma coisa. Mas ajuda a gente a estar aí firme e forte. E que Deus abençoe em nome de Jesus. Fique na paz, tá bom?